A paz do Machia esteja com todos os meus irmãos e irmãs na mesma fé de Yau e Yaus. Que a graça e a benevolência nessa madrugada possa tocar os teus corações. Que a presença do Criador possa incendiar o seu coração de alegria, de cânticos de ação de graça. Hoje nós iremos meditar. Hoje eu irei recitar. Segundo Samuel 22, é o cântico de ação de graça de Davi, quando o Criador livrou Davi das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Rei Saul queria matar Davi por todas as formas por causa da inveja. Rei Saul não dava folga, projetou de todas as formas em eliminar a vida do rei Davi, mas o Criador deu livramento. Não somente de Saul, mas o Criador deu livramento a Davi de todos os seus inimigos. Então, nesta madrugada, queridos, nós estamos recebendo as bênçãos divinas, recebendo a graça sagrada da sã doutrina, recebendo os livramentos de Yau e Yaus, de toda a adversidade, de todos os nossos inimigos, adversários, principados e potestades que se levantam contra as nossas vidas. Nesta madrugada, Criador, nós podemos cantar, assim como Davi cantou, na presença do Rei, na presença do Criador, na presença do Todo-Poderoso. Então, que nessa madrugada possamos sim louvar, exaltar, glorificar com cânticos de ações de graça ao Todo-Poderoso pelos livramentos que nos foi concedido. Bora lá? 2 Samuel capítulo 22. Cântico de Davi em ação de graça. Davi falou ao Criador as palavras deste cântico no dia em que o Criador o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Ó Criador, é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Yau, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Yau, tu me salvas da violência. Invoco, ó Yau, digno de ser louvado, e serei salvo de todos os meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Criador Altíssimo, gritei por socorro ao meu Yau. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram todos os fundamentos do céu e se abalaram, porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador que saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou o céu e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Por abrigo pôs ao redor de si trevas, ajuntamentos de águas, nuvens dos céus, do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Eterno trovejou desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito do mar, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela repreensão do Altíssimo Soberano, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto, o Criador Altíssimo me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Eterno me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Eterno me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos.
pois tenho guardado os caminhos do Altíssimo e não me afastei perversamente do meu Ial, porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Eterno me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostra. Com perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com uma lance de vista abate os orgulhosos. Tu, Eterno, és a minha lâmpada. Ó Eterno, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos com meu Ial, salto muralhas. O caminho de Ial é perfeito, a palavra do Criador é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Ial além do Criador? E quem é rochedo a não ser nosso Ial? Ial é minha fortaleza e a minha força, e ele aperfeiçoa o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeira das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei. E só voltei depois de ter acabado com eles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés, pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, eu os exterminei. Olharam, mas não houve quem os salvasse. Olharam para o Criador, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-os como a lama das ruas, os amassei. Dos conflitos do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceram. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Eterno vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja o meu Ial, a rocha da minha salvação. O Ial que por mim tomou vingança e me submeteu aos povos, o Ial que me tirou do meio dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Ial. Cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benevolência para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Aleluia! Queridos, esse cântico ele é maravilhoso. É um cântico de ação de graça, onde o Criador ele fortaleceu as mãos de Davi, onde ele deu vitória a Davi em todos os quesitos, porque Davi foi homem segundo o coração do Criador, foi ungido a ser rei, mas ele atraía muito a inimigos, adversários, pelo simples fato dele ser homem segundo o coração do Criador. Ele era obediente, ele consultava o Criador nas suas batalhas. Então, por isso, por ele ter temor, por ele ter tremor na presença do Criador, isso agradava o Criador. Isso mesmo sabendo que ele foi um homem que pecou diante do Pai, mas o Pai o perdoou. O Pai o perdoou de tal ponto que em todas as batalhas que ele foi, todas as guerras que Davi enfrentou, ele venceu todas. Ele recebeu vitórias em todas. Aqui está esse cântico lindo, feito por Davi, mostrando
as bênçãos que estavam sobre a vida dele, né? Que ele não fez por si só, mas o Pai o abençoou de tal forma que o livrou das mãos de todos os seus adversários, de todos os seus inimigos, né? Inclusive do rei Saul, que queria o matar de todas as formas, simplesmente por causa de inveja. Rei Saul, ele afastou-se do Criador. Por ele afastar-se do Criador, o Criador, por permissão do próprio Criador, deixou que espíritos imundos invadisse, perturbasse ele dia e noite. Mas Davi não, Dute não, com Dute era diferente. Quanto mais o rei Saul afastava-se do Criador, mais Dute aproximava-se do Criador. Dute o consultava, Dute pedia conselhos, pedia direção em todas. Dute, nas angústias, Dute invocava o Criador. Dute gritava por socorro. E quando ele gritava, quando ele clamava, quando ele invocava o Criador ouvia o seu clamor chegava aos seus ouvidos, porque tinha um coração que agradava ao Criador, né? E quando os adversários, os inimigos, não só de Dute, mas nosso, que tem temor ao Criador, quando se levanta contra nós e nós invocamos o Criador, nós clamamos por Ele se levanta, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa defesa, né? Assim como Ele era o justo juiz do próprio Davi, né? Então, diante de Davi, os juízos do Criador estavam presentes. Ele retribuía Davi segundo a justiça, conforme a pureza das mãos de Davi, né? Então, o Criador, ele levou Davi para um lugar espaçoso, livrou ele, porque o Criador agradava-se dele, né? O Criador tinha um carinho especial por Davi. Ele era homem segundo o coração do Criador, porque Davi era íntegro, né? Porque Davi guardou-se na presença do Criador, guardou-se os seus preceitos, né? Ele era fiel, né? Ele era íntegro, né? Ele era puro diante do Criador. Então, ele salva o povo, seu povo humilde. Ele salva aqueles que lança diante de ti, mas ele abate os orgulhosos. O Criador, o todo soberano, ele é lâmpada para os nossos pés. Ele derrama sua luz nas nossas trevas, naquelas dificuldades, adversidades. Ele vem com a sua presença, resplandecendo. Desce fogo do céu, queimando a adversidade, destruindo a inveja, o mal, a calamidade, a obra contrária, tudo aquilo que vem em oposição às nossas vidas. Quando nós invocamos ao Criador por amor ao seu nome, porque nós conhecemos o nome verdadeiro, o nome santo dos santos, né? Que é o do Todo-Poderoso, que é Yahweh. Ele é o nosso provedor, ele proverá defesa, ele proverá justiça, ele proverá a sua presença, ele proverá os seus cuidados, ele proverá todas as nossas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais, desde que nós invocamos a Ele, que nós sejamos obedientes a Ele. Davi era obediente ao Pai, né? Existe alguém além de Yahweh, queridos? Do Todo-Poderoso, o grandão, o poderosão, o que reina céus e terra, que tudo é dele, compete a Ele. Não existe ninguém que pode se igualar ou se comparar ao poder dele, né? Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força, é Ele que aperfeiçoa nossas vidas, Ele que aperfeiçoa o nosso caminho, é Ele que aperfeiçoa e unge os nossos pés para que nós venhamos desviar-se do mal, venhamos desviar-se dos adversários, venhamos desviar-se dos inimigos, né? É Ele que treina as nossas mãos para o combate, é Ele que nos prepara para enfrentar as adversidades, é Ele que nos prepara para enfrentar os inimigos, os principados, as potestades, né? É Ele que nos salva, é Ele que nos engrandece, é Ele que nos protege, é Ele que abre os caminhos, é Ele que abre os nossos passos, para que a gente não venha vacilar. E através dele, Davi perseguiu todos os seus inimigos e derrotou um por um. Com a bênção dele, com a proteção dele, com a manifestação do seu Ruach Kadosh. Não sobrou um para contar a história. Davi, aqui no cântico dele, ele fala que acabou esmagando um por um, a tal ponto que eles não puderam se levantar. Caíram sobre os pés de Davi. É assim que acontece com aqueles que se levantam contra Yahweh e Yahweh. Eles são esmagados a tal ponto que eles não conseguem se locomover, que eles não conseguem se levantar.
porque o poder do alto soberano, a justiça divina, ela vem cedo ou tarde, tarde ou cedo, não, na hora certa. Então, o Criador, ele unge, ele cinge, ele prepara-nos com a força para combater o mal, para combater tudo aquilo que se levanta contra nós, né? O Criador, ele coloca em fuga os nossos inimigos, os nossos adversários. É só clamarmos por Ial, é só clamarmos por Yalcha, é bater o joelho no chão e dizer, em nome de Yalcha Mashiach, eu repreendo todo altar de Baal, eu repreendo toda mentalização de Baal, eu repreendo todo o ritual de Baal, eu repreendo toda a consagração de Baal, eu repreendo toda a reza de Baal, eu repreendo toda feitiçaria de Baal, eu repreendo toda magia de Baal, eu repreendo toda bruxaria de Baal. Não consegue prevalecer porque cai-nos diante dos nossos pés, não consegue ficar, o mal não, aonde tem luz, querido, onde a presença do Criador está, o mal não consegue prevalecer, não consegue. Ele pode tentar, mas ele não consegue, porque a força soberana do Todo-Poderoso é maior, a luz dele, o combate dele é superior a qualquer principado ou potestade, a qualquer força maligna. Não se coloca em fuga. É só você colocar um louvor, é só você bater o seu joelho no chão. Eu te desafio, quando você está sendo atacado espiritualmente, se você colocar seu joelho no chão e clamar por Ial e Yalcha e dizer, eu repreendo todo esse mal, eu repreendo essa mazela, eu repreendo esse espírito que vem atacar a emoção, que vem atacar os nervos, que vem atacar as finanças, que vem atacar... Eu repreendo em nome de Yalcha Mashiach, bate e retirar, de onde veio não sei, mas de onde veio volta agora, cancelar. Eu te desafio, se você orar, se você clamar, se você invocar por Ial, que é nosso provedor, é nosso libertador, é aquele que nos levanta, aquele que nos fortalece para o combate. Se o inimigo ficará diante de ti, não ficará. Sabe por quê? O diabo não consegue ficar perto da presença da luz. O diabo não consegue ficar próximo de alguém que está ungido, que está cheio de poder e autoridade, que bate seu joelho no chão e fala, eu determino que agora, em nome de Yalcha Mashiach, assim como Yalcha determinou aquele gadareno, espíritos imundos, sai dele agora. É uma ordem que eu te dou. O mal não pode, as trevas, ela tem que obedecer. Tem que obedecer. Porque você não está fazendo por você. Quem faz não é você, quem faz é através de Yalcha Mashiach. É o nome, é o som do nome que faz. Ele nos alcança pela benevolência, pela graça, porque nós somos escolhidos, chamados por ele. Não é que você bate seu joelho no chão e que você recebe um milagre imediato. Mas é porque é pela sua fé em Yalcha, através de Ial. Consegue entender? Por isso que o diabo não consegue prevalecer. Mas ele tenta, porque o diabo é insistente, tá? Ele é insistente. Mas eu quero dizer para você que neste dia, nessa madrugada, o Criador ministrou no meu coração essa passagem linda, segundo Samuel, capítulo 22, cântico de Davi em ação de graça. Então, se o Criador está dizendo que nada se compara à glória futura, se está falando conosco que é para cantarmos louvores, é para darmos ação de graça, por que não? Por que não vamos dar nesta madrugada? Por que não vamos obedecer? Por que não iremos obedecer ao Criador? Sabe por quê? Sejam fortes, queridos, e corajosos, não tenham medos, nem se assustem por causa dos adversários, porque com eles, conosco está alguém que é muito maior do que está com eles. Com eles está o braço da carne, pode ter multidões, recursos, mas conosco está o Eterno, o Todo-Poderoso, Ial, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. Ele que guerreia por nós, Ele que faz com que saltamos muralhas, que fazemos proeza. É Ele que dá vitória, assim como Ele deu vitória a Dute. É Ele que dá através do nosso irmão Salvador. Só Ial pode nos resgatar, só Ial pode nos libertar, só Ial que é o nosso Criador. Então a glória divina, querido, a glória divina é a presença do Criador que resplandece. Então vamos cantar, vamos adorar, porque desde a boca dos pequeninos, desde as crianças de peito, desde todos os animais adoram, louvam o nosso Criador, porque é através do louvor a Ial, pela sua justiça, que nós iremos glorificar
né? Então nós temos que alegrar na presença dele, nós temos que exaltar o nome dele, e cantar louvores a ele, né? Porque ele repreende, ele destrói os ímpios, não para todo sempre. Ele apaga o nome do ímpio da terra, ele faz com que seja consumido como pó, né? Então nessa madrugada eu quero que você crê no poder soberano de Yahweh. Yahweh é provedor. Yahweh, ele que provém as nossos impossíveis, aquilo que é mais impossível nas nossas vidas, aquilo que a gente mais deseja ou mais almeja, que você olha e fala assim, não tem recurso, não tem condição alguma espiritual, financeira, natural, emocional, mas ele provém todas as nossas necessidades. Acima de tudo, querido, que nossas vontades prevaleçam com a vontade do Criador. Caso não prevaleça, que as dele prevaleça para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque o Eterno é forte e poderoso. O Eterno é todo-poderoso nas batalhas, né? E é ele que nos dá vitória, assim como ele dava vitória a Davi. Então, que nessa madrugada ele venha fazer você a mim conhecer os caminhos que ele deseja, os caminhos que ele tem projetado para as nossas vidas, ensinar-nos as tuas direções, as tuas veredas, que ele venha nos guiar na verdade, que ele venha nos ensinar, porque ele é Yahweh, ele é o Todo-Poderoso, ele é a nossa salvação, em quem nós devemos esperar todos os dias da nossa vida. Nós temos que lembrar que Yahweh é benevolente, que Yahweh é bondoso, que ele nem lembra mais dos nossos pecados, né? Nós temos que pedir ele perdão pelos nossos pecados, porque antes nós o conhecermos, nós ainda continuamos sendo pecadores, mas hoje nós pensamos duas vezes e a gente consegue analisar o que é certo e o que é errado, o que poderá nos afastar dele, o que poderá nos trazer até ele, né? Então, nós não seremos envergonhados, porque Yahweh é bom e reto. Ele nos aponta o caminho certo. Ele nos guia na justiça. Ele nos ensina. Ele ensina os mansos o seu caminho, né? Então, querido, por causa do seu nome, Yahweh perdoa a nossa iniquidade, que é grande. Assim seja. Então, quem é aquele que teme o Eterno, ele sim instruirá o caminho que ele deve seguir, o caminho que ele deve escolher. Boa madrugada para vocês, que as bênçãos abundantes, o perdão abundante, a graça abundante, as bênçãos abundantes dele, os livramentos abundantes, assim como o Dude recebeu, que você também possa receber, você e sua casa, você e sua família, possa ser agraciada. Combate o bom combate.